Olá, hoje a gente mergulha no capítulo 36 de 2 Crônicas. Vamos ver de perto esses últimos dias bem turbulentos do reino de Judá. É um período, assim, de muita revoltosa, né? Reis subindo e caindo muito rápido e a queda final de Jerusalém. Uma história de mudanças drásticas mesmo. Exato. Esse capítulo funciona quase como um resumo final, um epílogo dramático. Ele não só conta os fatos, mas, tipo, amarra as consequências das escolhas, das ações dos últimos reis e do povo, sabe? Pelo menos na visão de quem escreveu Crônicas. A gente vê como essa interferência de fora e a desobediência interna levaram, bom, à destruição e o exílio. Começa tudo com Joacás, filho de Josias. O povo escolhe ele, mas, puxa, ele fica só 3 meses no trono. Aí chega o rei do Egito, tira ele do poder, leva embora como prisioneiro e ainda aplica uma multa pesadíssima em Judá. É impressionante a rapidez, né? Como o Egito intervém, mostra que Judá já estava bem vulnerável ali, e o Egito não só tira um rei, mas coloca outro no lugar, Eliaquim, que era irmão do Joacás, mudam até o nome dele para Jeoaquim. Ele tinha 25 anos e reinou por 11 anos, um período que o texto descreve como mal aos olhos do Senhor. E essa instabilidade, claro, não parou por aí. Logo depois, entra em cena a Babilônia, Nabucodonosor. Ele ataca Joaquim, prende ele e leva embora alguns utensílios importantes do templo do Senhor para a Babilônia. Isso. E essa é só uma parte da história, né? O texto diz que Nabucodonosor o amarrou com correntes de bronze para levá-lo à Babilônia e também levou objetos do templo. O padrão aqui é de escalada, né? A pressão externa aumentando e a descrição negativa do reinado se mantendo. Pois Joaquim vem o filho dele, Joaquim, ou Jecônias, às vezes chamado assim. Tinha só 18 anos, e o reinado dele, mais curto ainda, 3 meses e 10 dias, e de novo a mesma avaliação, fez o que era mal. Impressionante a rapidez! E a Babilônia volta com mais força ainda. Na virada do ano, Nabucodonosor manda buscá-lo, leva Joaquim para a Babilônia e, junto com ele, mais tesouros do templo. O que a gente vê é, tipo, a soberania de Judá se esfarelando. Ok, então vamos organizar. Joacás, deposto pelo Egito. Joaquim, confrontado pela Babilônia. Joaquim, levado pela Babilônia. E aí Nabucodonosor nomeia Zedequias, que era tio do Joaquim, como um novo rei. Ele tinha 21 anos e também reinou por 11 anos. Exatamente. E Zedequias, infelizmente, segue o mesmo caminho, segundo o cronista. Descrito também como alguém que fez o mal, que não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava em nome do Senhor. E um ponto crucial, ele se rebela contra Nabucodonosor. Quebra um juramento de lealdade que tinha feito em nome de Deus. O texto bate muito nessa tecla da teimosia, da recusa em voltar para Deus. E não eram só os reis, né? O texto deixa claro que os líderes dos sacerdotes e o povo em geral também foram por esse caminho. Diz que se tornaram cada vez mais infiéis, copiando práticas de outras nações e profanando o próprio templo. É interessante notar que o texto menciona que Deus, por compaixão, enviou mensageiros várias vezes, sabe? Profetas tentando avisar, mas a resposta foi de zombaria, de desprezo. Chegou a um ponto que o texto diz que a ira do Senhor se acendeu e já não havia remédio. Essa rejeição aos avisos é colocada como o estopim final. E a consequência disso, narrada no texto, é terrível. Deus teria trazido o rei dos babilônios contra eles. A descrição é brutal. Mataram os jovens dentro do santuário, não pouparam ninguém, nem jovens, nem moças, nem idosos. Todos foram entregues. É a desolação completa. O texto detalha: levaram todos os artigos que restavam do templo, grandes e pequenos, os tesouros do rei, dos oficiais, tudo. Queimaram o templo, derrubaram os muros de Jerusalém, incendiaram os palácios. É um cenário de aniquilação mesmo. Os que sobreviveram foram levados como exilados para a Babilônia. E ficaram lá como servos, né? Até a ascensão do Império Persa. Isso. E aí o cronista faz uma conexão teológica importante, diz que esse exílio serviu para cumprir a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. A terra finalmente descansar seus sábados que não foram respeitados.
70 anos de descanso forçado, digamos assim, uma ligação direta com a lei do descanso sabático da Terra. Então, o que a gente viu foi essa espiral descendente terrível. 4 reis caindo rápido, a intervenção estrangeira cada vez maior, e uma liderança tanto real quanto religiosa, junto com o povo, agindo contra o que o texto considera os preceitos divinos. E o resultado? Destruição total e exílio. Exatamente. A narrativa de Crônicas é bem direta a conectar causa e efeito. Idolatria, desrespeito aos profetas, rebelião política, quebra de juramentos, tudo isso levou à queda. Mas olha que interessante, o capítulo não termina aí na escuridão total. Tem uma virada no finalzinho. Verdade. Surge Ciro, rei da Pérsia. Sim, no primeiro ano do reinado dele, o texto diz que o próprio Senhor despertou o espírito de Ciro, e ele publica um decreto por todo o reino, permitindo que o povo de Deus voltasse para Judá e reconstruísse o templo em Jerusalém. Uma mudança radical de cenário. Completamente diferente da abordagem do Egito e da Babilônia que a gente viu antes. Exato. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Olhando só para o texto como ele está escrito. Como essa ação final de um rei pagão, Ciro, que é explicitamente atribuída a Deus, mas para restaurar, como isso conversa com a visão de poder divino e político que foi usada antes para destruir através do Egito e da Babilônia. Fica aí a reflexão.